Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, em Teu nome, buscando, Senhor, um novo aprendizado para nossas vidas, a fim de que possamos caminhar com maior leveza diante das situações de prova que atravessamos. Que o Senhor possa nos ajudar a iluminar os nossos pensamentos e a organizar os nossos sentimentos, para que essa caminhada se faça de forma melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a Tua paz permaneça conosco, Senhor. Que assim seja. Dando continuidade, aos estudos que nós estamos fazendo do livro Justiça Divina, hoje nós vamos trabalhar o capítulo chamado Bem-aventurados, ok? Meu nome é Patrícia, quem não me conhece, fiquem à vontade para trazer sugestões, comentários e perguntas, ok? Então, eu propus para mim ler o capítulo gradualmente e comentando com vocês. Oi. A minha ideia é ir lendo o texto devagarinho e comentando com vocês, beleza? Todo mundo entende a palavra bem-aventurados? O que significa? Felizes. Felizes. Muito bem. Já tiraram nota 10. Então, vamos falar dos felizes. Certo? Nós estamos lá no meio? Será? Colocar o óculos. Então, esse texto foi estudado pelo Chico Xavier em reunião pública de 8 de maio de 1961. Alguns de vocês nem tinham nascido, certo? Esse livro estuda o livro Céu e Inferno, ok? Está referindo à primeira parte do livro, capítulo 3, item 17. O texto diz o seguinte: Bem-aventurados, vieram ao mundo em todos os tempos. Seguem-nos ainda hoje e virão sempre. Por amor, os bem-aventurados, que já conquistaram a luz divina, descerão até nós, quais flamas solares que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Quem tem o livro aí? Está seguindo? Está seguindo? Não, esse livro aqui. Justiça. Está aí? Está seguindo? Quem está com o livro e está seguindo? Porque a gente faz uma leitura e às vezes a gente não capta tudo, né? O que vocês conseguiram captar dessa leitura? Uma palavra? Uma frase? Vou ler de novo. Bem-aventurados, vieram ao mundo em todos os tempos. Entenderam isso? Então, os espíritos considerados felizes já atingiram um grau de evolução maior, certo? Se eles são considerados felizes, já é um estado conquistado. É diferente da felicidade como a gente entende aqui na Terra. Como que nós vemos a felicidade aqui? Momentânea, passageira. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, a felicidade não é deste mundo, tá certo? Tem um texto lá falando disso. No sentido dessa felicidade perene, constante. Ou seja, eles podem estar lidando com situações tristes, mas eles são espíritos
Não é que eles ficam rindo, né, gente? Não vamos entender felicidade com dar gargalhada. É diferente. É um estado de espírito. Então, esses espíritos vieram ao nosso mundo em todos os tempos. Para quem que eles vieram para cá? Contribuir com a nossa evolução. Sim, aí a sequência, ó. Seguem-nos ainda hoje e virão sempre. Por amor. Os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina nesse sentido de evolução, né? A gente sabe que quanto mais evoluído, mais luz a gente reflete no nosso corpo espiritual, por exemplo, né? Eles descerão até nós, quais, aqui está fazendo uma comparação, flamas solares. O que é flama solar, gente? Como se fossem esses feixes de luz, né, de fogo que o sol emite. Nós não somos nem queimados assim, no sentido literal, mas se nos há protetor, a gente vê que, né? Então, eles são quais essas chamas solares que estão se expandindo no universo, no nosso sistema solar, por exemplo, né? E ainda compara esses espíritos, além de flamas solares, aos minaretes na terra. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Sabe o que é isso? Você sabe, Éder? Google. Fala aí para nós, o que é os minaretes? O minarete, na verdade, na cultura do povo hebreu, eram aquelas torres grandes onde ficam as pessoas para convocar para as preces que são feitas 5 vezes ao dia. Então, é mais ou menos essa aqui, né? Essa bem bacana aqui. Eu peguei uma fotinha para vocês verem o que são. Eles são quais minaretes da terra? Minarete é aquelas torres de uma mesquita. É um templo muçulmano, certo? Geralmente alta e fina, com 3 ou 4 andares e balcões salientes, ou seja, a pessoa fica ali naquele balcão, onde o muezim conclama os muçulmanos a 5 orações diárias. Eles oram 5 vezes diariamente e esse muezim, que é o funcionário que trabalha lá na mesquita, né? Ele vai lá no minarete, sobe e conclama. Só que hoje em dia, eles usam mais alto-falantes e gravação. Não necessita da pessoa fisicamente estar lá fazendo o canto. E é muito interessante, eu coloquei no YouTube, depois vocês colocam lá de curiosidade. A gente teve a Copa do Mundo, né? Lá no Catar, e muita coisa da cultura de lá a gente acabou tendo um contato, vendo pela televisão, as notícias e tudo. E a gente viu como que as pessoas têm que orar naquela hora, tem que fazer, né? É da cultura, da religião deles. Então, vocês coloquem lá e vocês vão ver o canto. A convocação para a oração é como se fosse um canto. E nesse canto eles vão falando que Deus é o único, que Ele está presente. É bonito assim as frases, mas são sempre aquelas frases. Oi, Valdemir. Isso dá uma ideia de uma posição alta. Logo que Jesus fala, Jesus subiu ao monte, mas ele ficou lá embaixo, né? Subiu ao monte para elevar, né? Então, você tem uma visão maior e você sai do mundo. Mas você falou uma frase interessante, os bem-aventurados que já conquistaram. Eles passaram por isso que nós estamos passando. Sim. Então Jesus fala, bem-aventurado sereis quando vos perseguirem. Enquanto eu estou de braço cruzado, não chega a prova para testar se eu tenho medo, se eu tenho resignação, se eu tenho vontade de vencer, eu não sou bem-aventurado. Esses já passaram por isso. Sim. Nós vamos chegar nesse ponto aí mais para frente um pouquinho do nosso estudo. Então, voltando aqui, está vendo ele lá? É uma foto, um desenho artístico aqui, né, mais antigo, como se ele tivesse, né, na garganta, né, chamando as pessoas para essa oração. Olha o simbolismo disso para falar dos espíritos felizes, que é o que eles estão nos conclamando, né? Diante das nossas provas, dificuldades, desafios em que às vezes a gente está desanimado,
a gente está triste, a gente está com dificuldade, está com dor, né? Às vezes dor literal, física. Além da dor moral, eles vêm para nos estimular a oração, a nos elevar, né? Então, eles são quais minaretes da terra. Então, eles funcionam como esses que estão conclamando. Mas só que eles não só usam a palavra, eles nos incentivam, nos dando ideias, né? Nos inspirando para fazer uma oração, por exemplo, em que você vai ali se acalmar, se centrar. A experiência de conexão elevada. É isso que eles nos inspiram. E estão constantemente no nosso lado, né? Se a gente for pensar nos felizes como só os espíritos altamente avançados, a gente sabe que sempre vieram à Terra, sempre vão vir para ajudar na nossa evolução, mas nós também temos em outras graduações espíritos que já conquistaram um grau de evolução maior que o nosso e estão mais próximos de nós. Às vezes foram, no nosso passado reencarnatório, um familiar que hoje está mais avançado que nós. Então, ele vem também, como esses bem-aventurados, para nos estimular também. Até aí, beleza? Os nossos mentores. Os nossos mentores. Podem ser os nossos mentores, individualmente falando, ou coletivamente falando, né? Por exemplo, na família tem ali também os mentores que vão ajudar aquela família no sentido amplo, coletivo também, a comunidade, o país, né? Ismael, por exemplo, né? O anjo que é responsável pela organização do Brasil. Então, cada nação tem também, quer dizer, é o responsável, mas a gente sabe que ele não faz sozinho. Tem vários outros bem-aventurados que estão ali trabalhando junto. Ok? Podemos seguir? Chegam sim até nós, desculpando-nos as faltas. Só um pontinho que eu acho que não pode faltar. Ele fala que assim como eles vêm dos planos mais altos do chá, vão também as regiões... Ah, sim. Finalzinho. Obrigada, Éder. Porque aqui fala que eles vêm, né, quais flamas solares, eles se simbolicamente como os minaretes, e eles vêm, descerão até nós, que não estamos talvez num grau de dificuldade tão profundo, quanto também aqueles que estão falando aqui nas reentrâncias do abismo, que a gente sabe que tem muitas situações espiritualmente em que os espíritos, se a gente for olhar, está no abismo, está na escuridão total. Por exemplo, né? Éder me ajuda a lembrar, quando Jesus parte, a primeira coisa que ele vai fazer é descer, vou falar simbolicamente, aos abismos da terra, para quê? Ajudar Judas, resgatar Judas, porque ele sabia que pelo arrependimento, né, do que ele tinha tomado a postura de entregar Jesus, acreditando que isso poderia reverter, né, politicamente num poder para Jesus, e ele viu que não foi nada daquilo, que ele foi enganado, foi usado e foi invigilante, então ele cai em si e tira a própria vida. Então, é como se ele fosse para o abismo, né? Então, Jesus, o Espírito, né, puro que veio à Terra até hoje, vai a essas reentrâncias para resgatar. Oi, Marcos. Honra o G9 do livro O Grito da Vida Eterna. Sim. Porque ela ainda não era um espírito puro, né? Não, ela era um espírito puro, mas o é tão pesado para ela, assim, para todo mundo. Mas quando ela descia lá, teve um lugar, ela função, ela tinha que tirar o mundo. Tirar o mundo. Pois é.
Então, talvez ela esteja na escala espírita, nos espíritos felizes, bons, né? Tem uma classificação, nós vamos pegar um pedacinho desse trecho do Livro dos Espíritos, porque os espíritos puros, eles já não têm nem nada que os impede, nada, né? O que não significa, igual na encarnação de Jesus, teve que ter todo um preparo ali para que ele voltasse à matéria, né? Bom, voltando então, obrigada, deu para entender agora das reentrâncias, beleza? Então vamos lá. Eu já tinha lido, né? Chegam sim até nós, desculpando-nos as faltas e suprindo-nos as fraquezas. Gente, pensa bem, quando a gente comete um engano e nós percebemos que cometemos um engano, o que a gente quer em relação àqueles que a gente se enganou? A gente quer que desculpe a gente, né? Releva, por favor, nossa, minha cabeça estava quente. Ou eu não percebi que eu te atropelei. Às vezes a gente atropela os outros sem perceber. Minha intenção não era essa. E o que a gente mais deseja? Que o outro compreenda, que o outro desculpe a nossa falta, que ele até nos ajude na nossa fraqueza, né? Então, eles já chegam até nós desculpando-nos as faltas. Não precisa nem pedir desculpa, já entende. No livro Nosso Lar, por exemplo, quando André Luiz é resgatado, todo mundo já leu Nosso Lar? Quem não leu, coloca aí na listinha desse ano para ler, que é a primeira obra da série André Luiz e já é muito rico. Então, André Luiz, ele desencarnou, ficou 8 anos na região do umbral. Depois desse tempo, ele foi resgatado. E quando ele é levado para a colônia de Nosso Lar, ele é feito uma análise dele, um exame, pelo médico espiritual lá. E o médico espiritual fala com eles, nossa, estou vendo a região intestinal com tais dificuldades, ele morreu numa cirurgia, né? Em tal região assim, que pena que você veio pelo suicídio. Aí André Luiz, eu pelo suicídio? E ele tinha sido um médico aqui na Terra. Não conseguia entender que as ações que ele havia praticado estavam fazendo uma morte celular, era o vício do álcool, era o sexo em desregramento. Então, isso estava lesionando o corpo espiritual dele. Então, o médico já foi ali dando o diagnóstico. E ele fica muito chateado, envergonhado. Depois, quando ele cai em si, que é explicado, não, mas isso é decorrente do uso de álcool, de comidas em excesso, por exemplo, a sífilis, que veio também pela sua conduta. Vai explicando ele ali, mas de uma forma assim, tranquila, sem julgamento, sem crítica, só fazendo assim, o diagnóstico. Só pontuando. Mas aí depois que André Luiz ouve as explicações, ele é tomado por uma vergonha. Tipo assim, nossa, o que eu fiz, né? Eu podia ter ficado mais tempo na Terra. E aí Clarencio, que estava ali, né, junto, um mentor que havia sido, ele é um dos ministros de Nosso Lar, né? E ele havia sido o intermediário ali, a pedido, para socorrer André Luiz. E ele fala com André Luiz lá, não se preocupe, meu irmão, nós também já percorremos este caminho em outros momentos. O que ele estava falando? Hoje eu sou um espírito feliz, mas eu também já errei igual você. Então não fique envergonhado. Eu já te compreendo. Você também vai chegar lá. É nesse sentido. Então eles já chegam compreendendo e desculpando as nossas faltas, ok? A integrar-nos na ciência difícil de corrigir-nos por nós mesmos, sem reclamarem o título de mestres. Vocês acham difícil corrigir a si mesmos? Tipo assim,
hoje eu não vou comer demais, mesmo que é muito gostoso. Não, só um prato. Aí você olha para a comida, ela olha para você. Cada um tem um ponto fraco, né? Tem gente, por exemplo, que é viciada em trabalhar. Já ouviram falar? Tem termos até, workaholic. Não, burnout já é a consequência. A síndrome de burnout é o esgotamento. Então, no vício de trabalhar, por exemplo, a pessoa está lá, já está extenuada, vai falar assim, não, mas só falta mais isso. Não, mas só falta mais isso. Quando ela vê, já esgotou. Não é? Então, os nossos excessos, que nós, muitas vezes, queremos corrigir, e quando a gente vê, já está fazendo de novo, já está cometendo excesso de novo. Isso é instintivo, viu, gente? Então, nós precisamos realmente avançar para um outro estágio, que é o educativo. E a autoeducação, está falando aqui, que esses espíritos felizes vêm nos incentivar a nos corrigir de uma forma que eles fiquem nos bastidores, embora sejam mestres. Embora eles estejam nos auxiliando, nos ensinando, eles não querem aparecer. Porque senão você fala assim, consegui, conquistei, venci mais essa. Ah, mas foi por causa do fulano que me ajudou. Aí você fica desanimado, né? Então, eles estão ali do nosso lado, nos ajudando o tempo inteiro, sem aparecer. Para quê? Para que nós sejamos, de fato, o autor das nossas obras. Apesar de sempre termos a ajuda dos nossos irmãos, mais felizes, maiores que nós. Ok? Não é legal isso? Saber que a gente não está só? E que, de alguma maneira, são irmãos que têm trabalhado na sua intimidade a humildade. Porque quando a gente não tem a humildade trabalhada, a gente quer aparecer, não quer? Aí você ajudou, sei lá, alguém a passar num concurso. Estudou com ele, ou deu uma dica, e a pessoa passou num concurso. Aí lá, quando a pessoa está lá, você diz, eu te ajudei, você viu, você lembra que eu te ajudei, te emprestei aquela apostila, ou te falei para você fazer a inscrição? Isso aí é humildade? Não, humildade é deixar o outro brilhar. Os pais e os filhos, por exemplo, os filhos estão brilhando, as mães e os pais estão lá quietinhos. Se os filhos reconhecerem e falar assim, graças aos meus pais, ao esforço dos que vieram antes de mim, eu cheguei até aqui. Beleza, mérito para você. Agora, pai e mãe falam assim, eu que ajudei ele. Não, a gente não vê isso frequentemente, embora tenha, né? Porque todo mundo está aprendendo. Voltam, né? Esses espíritos felizes vêm de sublimes regiões, semelhando astros que se apagam na sombra. Onde que é a sombra, gente? Se eles vêm de regiões sublimes, aonde que é a sombra? Aqui. Vêm de regiões sublimes, semelhando astros que se apagam na sombra de pesada renúncia, para nos conduzirem o passo e envergando a roupagem inferior em que nos achamos, porque esses espíritos felizes também podem encarnar. Envergar a roupagem é tomar o corpo de carne. Então, nem sempre eles estão do nosso lado só desencarnados, não. Às vezes eles reencarnam para nos ajudar. E quanto sacrifício, né, Patrícia? Ter que reencarnar Com renúncia. na condição que eles já estão. Exatamente. Os missionários que vêm aqui na Terra estão fazendo esse sacrifício, vamos dizer assim. Para nós, a gente chama de sacrifício. Para eles é uma honra. Né? Ajudar aqueles que estão na retaguarda, para eles é... Eu vou falar que é uma diversão, é muito, né? Mas no sentido assim, é um trabalho muito gratificante. Se a gente for parar para pensar na gente, na evolução que a gente está, no nível que a gente está, a gente não fica feliz quando a gente ajuda alguém e aquilo dá um bom fruto? A gente não aparece, não precisa aparecer não, mas a gente fica feliz, ó.
dei uma forcinha para aquela pessoa, ela foi embora, né? Foi em frente. Não é bom? Não dá aquela sensação boa? É a mesma que eles sentem de ajudar o tempo todo. Quando eles vestem a roupagem da carne, olha o que eles podem ser. São pais e mães, amigos e servidores, cuja grandeza, muita vez, percebemos somente depois que se distanciam. Olha só o papel que eles podem desempenhar aqui. Pais, mães, amigos e servidores. Às vezes um colega de trabalho é aquela pessoa iluminada ali que sempre vai te dar um norte, né? Os pais, muitas vezes os pais acompanham aquele espírito enquanto filho por reencarnações. Mais um incentivo para ler Nosso Lar. A maior intervenção para o resgate de André Luiz, para que ele saísse daquela zona inferior do plano espiritual, foi intermediado pela mãe de André Luiz, que já estava em outra colônia espiritual muito mais elevada, mas não esqueceu do filho, né? Ela estava sempre acompanhando. Então, são esses espíritos bem-aventurados que muitas vezes, na Terra, no corpo de carne, podem ser nossos pais, nossos amigos, amigos que estão à nossa frente, que já estão desbravando. A gente tem os amigos e vai, assim, não, também vou, vem, vamos junto, né? Não é assim? Vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. São esses espíritos bem-aventurados. Vocês estão tristes? Está todo mundo feliz? Então tá bom. Vamos seguir. Ajudam-nos a carregar o fardo de nossos erros, sem tornar-nos irresponsáveis. O que vocês entendem por isso? Eles não carregam para você o tempo todo, eles só ajudam. Aham. Ajuda a carregar o fardo sem nos tornar irresponsáveis. Ou seja, você é responsável pela cruz que você carrega. Não abra mão desse fardo. É ele que vai fazer você caminhar e percorrer a consequência daquilo que você gerou no passado, mas ganhando um degrau a mais na evolução. Porque a gente não vem aqui, não é para isso? O céu e o inferno, que nós estamos acompanhando com o livro Justiça Divina, ele vem mostrar isso para nós. Aqueles espíritos que abraçaram as suas dores, os seus deveres, mesmo que essas dores foram mais difíceis aqui, o que eles estavam fazendo? No fundo, tomando para si a responsabilidade. Isso aqui foi eu que gerei. Eu não posso transferir para o outro. Eu não posso culpar o outro. Eu que gerei. E se a gente abraça o nosso dever, a nossa responsabilidade, já temos companhias boas do nosso lado, que estão nos inspirando a continuar tomando esse fardo para si, para caminhar para uma evolução. Ok? Os pais fazem muito isso com a gente também, né? Chega num ponto em que o filho vai se tornando, pelo menos na idade, o adulto, não é? Mas os pais estão sempre ali, inspirando, né? Desde que esses pais tenham uma condição moral, vão sempre ser aquele alicerce, aquela base, aquele porto seguro, né? Para aquele filho continuar assumindo a própria vida, a sua parte de dever diante da vida, mas seguindo com uma luz, que é esse ensinamento. Eu fico pensando assim, teve um dia que eu até coloquei uma foto aqui, uma gravura, de uma mãe indo visitar o filho na prisão. Ou seja, o que uma mãe e um pai mais quer em relação aos seus filhos? O que vocês acham?
que ele seja feliz, que ele tenha sucesso, que ele seja bem-sucedido, Seja do bem. né? Bem-sucedido, que ele caminhe para uma estrada de hombridade, honestidade, de valores espirituais. Então, é tudo isso que eles desejam. Que você seja, está muito na moda essa palavra, próspero. O próspero é em todos os sentidos, né? Físico, saudável, né? Moral, espiritual, intelectual. Então, se essa mãe vai visitar um filho na prisão, ela vai com uma dor. Mas se ela está indo lá, ela ainda é o quê? Aquele minarete. Meu filho, você vai sair dessa. Meu filho, procura ser honesto aqui dentro. Procura orar. Não é assim? As mães, os pais. Estou falando mães, né, gente? Senão os pais vão ficar chateados. Mas são ambos. Mas a gente tem mais notícia das mulheres, assim, estando junto. Mas os pais também. Certo? Alentam-nos a energia sem demitir-nos da obrigação. Te dá energia, que às vezes é uma palavra amiga, de incentivo, mas não te isenta da sua obrigação. Não faz por você. Sobretudo, jamais nos criticam as deficiências, apesar de nos conhecerem as forças ainda frágeis e ainda mesmo quando nos rebolquemos no vício, levantam-nos caridosos, sem fustigar-nos com o tição da censura. Uma coisa é ir lá, a pessoa já está lá, né, cometeu vários enganos, aí você fala assim, mas eu te falei, eu não falei com você? Você joga ela mais para baixo, né? O tição, você sabe o que é tição? Tição da censura? Isso. Fogão de lenha, né? Quando a gente acende lá e fica aquela brasa assim, às vezes num pedaço de lenha, que você vai acender o fogo com ela, e você cutuca aquilo ali, pega fogo, é o tição da censura. Olha que coisa forte, essa imagem, né? São eles a palavra serena nos torvelinhos do desespero, o refúgio no abandono, o consolo quando a provação nos obriga a marchar sobre a chuva das lágrimas e a certeza do bem quando o mal parece minar a vida. Então, é como se fosse uma estrela sempre nos guiando, né? Eles são o nosso refúgio, nosso incentivo. Cabe a nós fazermos essa ponte de sintonia com eles. Porque uma das coisas que eu acredito, assim, que a espiritualidade mais vivencia conosco, é eles estarem junto da gente e a gente se sentindo sozinho. Estarem nos estimulando e a gente está lá. A gente não faz a ponte. Nós não precisamos achar que é um sacrifício. Às vezes, uma mensagem, uma frase de uma mensagem que a gente lê e fica com ela no coração, já é a ponte que eles precisam para aquele dia nosso sair melhor, para você superar as dores daquele dia. Mas precisa da nossa contraparte, né? Mas eles estão ali sempre esperando. Tem uma historinha que chama O Guia, agora eu não lembro, do irmão X, se não me engano. Mas fala de um dia de um espírito protetor de uma mulher. Desde a hora que ela levanta, que ela xinga porque o café derramou, que tem várias dificuldades pequenininhas do dia a dia e que ela fica cansada e ela vai deitar. E ele vai tentando ajudar a resolver. O marido, ele inspira o marido a dar uma ajuda. O filho que foi para a escola, ele ajuda a achar o material que sumiu. E vai. Quando chega no final do dia, ela vai estar lá bordando e dá uma espetada no dedo. Aí ela começa a xingar, que ninguém olha por ela. O amigo espiritual já foi lá o dia inteirinho tentando ajudar em todos os sentidos. E essa mensagem, essa história é assim, é o guia que vai mostrar como é que é um dia de um anjo da guarda, um espírito protetor, e um outro aprendiz de anjo que está junto com ele, para falar assim, é assim, nossa, você fez tanto, e ela está xingando, que ninguém ajuda ela.
Então, essa ponte que eu estou dizendo, que muitas vezes a gente fica alheio. Está ali do seu lado para te ajudar, o espírito feliz. Mas a gente faz sintonia com o quê? Com o infeliz. Essa ponte seria os bons pensamentos? Os bons pensamentos. Se você está percebendo que está mais pessimista, vamos fazer uma oração? Vamos tentar? Ah, não estou conseguindo nem rezar. Não consigo nem concatenar meus pensamentos. Olha a natureza. Olha o sol. Põe uma música ali para você, se você tiver chance. Ou canta. Quem canta, seus males espanta. Né? Respira. Respirar todo mundo pode, mas ninguém presta atenção no poder da respiração. A gente respira mal. E a respiração é o que tem mais próximo do espírito. Não é? O espírito não é um sopro? Soprou e a matéria tomou vida. Então vamos respirar. Respira fundo, né? Conta até 10, respirando fundo. Fechando o texto, se choras, reflete neles. Quando te aflijas, não lhes ouvides o apoio. Não esquece que eles estão ali te apoiando. Endereça o pensamento às alturas. Olha aqui o pensamento. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhes inspiração e socorro. Porque para eles, os bem-aventurados, que se elevaram à união divina, o júbilo, a alegria maior, será sempre espalhar o amor de Deus, que acende estrelas além das trevas e desabotoa rosas entre espinhos. Bacana, né? Agora nós vamos pegar algumas perguntas do Livro dos Espíritos para a gente aprofundar em alguns pontos, tá? A pergunta 92 do Livro dos Espíritos está lá assim: tem os espíritos o dom da ubiquidade? A palavra é diferente, mas seguindo a pergunta já tem o significado dela. Ó, por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Vamos ver se a gente está bom de estudar a doutrina. Hã? Dependendo da evolução dele. Eu, por exemplo, não consigo. Você sabe que hoje a gente até irradia o nosso espírito, sabe como? O WhatsApp vai lá, não é? A gente manda uma mensagem de voz, chega lá. Eu estou irradiando dentro da minha condição evolutiva. E tem gente que irradia umas mensagens maravilhosas. Tem gente que irradia umas mensagens trevosas. Né? Então, olha, que luz é essa que a gente está espalhando? Mas é isso mesmo. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. A gente não se divide enquanto espírito. Cada um é um centro que irradia para diversos lados. Cada espírito, cada um de nós somos espíritos, vocês sabiam, né? Momentaneamente encarnados. Nós somos esse centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Mas agora entra o que a Ana Paula lembrou. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Vai depender do nosso grau evolutivo, tanto que nós vamos irradiar, ok? Tá? Mas nós somos um centro, enquanto espíritos, um centro de energia que está irradiando. Às vezes a nossa luz é uma luzinha de um fósforo, ou uma luzinha de um pirilampo, um vagalume. Às vezes a nossa luz já está igual uma luz elétrica, ilumina o ambiente inteiro. Uma lua, quem sabe, uma estrela, um sol. Isso é evolução. Entenderam, gente?
A 92, letra A. Todos os espíritos irradiam com igual força? Acabamos de responder, né? Longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. Um espírito feliz irradia mais do que nós? Sim. Agora, gente, no Livro dos Espíritos, ali está Livro dos Espíritos 107, mas acho que desde o 100 ou 101 vai ser um texto que Allan Kardec escreve com os conhecimentos que ele compilou, organizou, sobre a escala espírita. É uma classificação dos espíritos em geral, numa escala de evolução. O primeiro degrau, que chama-se terceira ordem, são os espíritos imperfeitos. O segundo degrau são os bons espíritos. Ou seja, já entre imperfeito e bom, a gente sabe que tem várias graduações, né? Que tem um espírito imperfeito, vocês acham que estão aonde? Aquele imperfeito assim, de vez em quando me dá um rasgo de bondade, de vez em quando me dá um rasgo de caridade, de vez em quando me dá um rasgo de paciência, mas eu volto para a impaciência. Eu brinco que lá em casa tem uma vira-latinha, né? Só que eu achei que eu ia ter uma cachorrinha pequena e de repente ela é grande. Aí eu falo assim, aí de vez em quando eu brinco com ela e tal, pronto, acabou o meu momento de ternura. Volta ao normal. Então, nós somos espíritos assim, imperfeitos, mas em várias condições. Às vezes eu sou imperfeito, mas no amor, mas sou mais perfeito no intelecto. Você vê, conversa comigo, menina, acha até que eu sou bem dotada, mas vai ver o coração, ela é rancorosa, ela guarda mágoa, entende? Então, dentro de espírito imperfeito, tem vários ali. Tem uns que ficam brincando, passa a vida só brincando, gozando o outro. São os levianos, não leva nada a sério, né? Então, dentro de espíritos imperfeitos, tem várias classificações. Podem ir lá no Livro dos Espíritos, ler com calma, aprender. Como a gente está falando hoje de espíritos bem-aventurados, nós vamos falar dos bons e dos puros, tá? Então, não assustem não, mas eu coloquei ali o que está no Livro dos Espíritos. Eu vou pegar só o essencial, tá bom? Porque eu sei que vocês vão ler, vão ficar curiosos. Não precisa de ficar fazendo muito aqui. Então, olha só, os espíritos, está até pequenininho, né? Parece que está meio desfocado. Os espíritos bons, classificados ali na segunda ordem, eles compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura. O amor que eles têm entre si o tempo todo dá essa sensação de ser bem-aventurado, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões. Vamos supor, você está feliz que você comprou seu Fox. Não é o Fox que o outro falou lá? Está feliz que comprou o Fox. Aí veio um que comprou um Toyota. Aí ele fala assim, Toyota é tão bacana. Como é que está a felicidade dele? Está perturbada, não está? Porque é imperfeito. Mas se ele fosse um espírito bom, já no grau bom, ele ia ficar feliz com o que o outro tem melhor que ele. Vocês ficam felizes com as vitórias dos outros? O sucesso dos outros? As posses dos outros? As habilidades dos outros? Então, quando a gente já chega no ponto que nada perturba a nossa felicidade, nós já estamos lá no espírito bom, viu, gente? Mas se algo nos perturba,
podemos desconfiar que não somos dessa classe, tá? Então, os bons espíritos têm essa característica principal. Mas eles ainda têm que passar por provas. Essa mãe que vem no resgate do filho, por mais que ela tenha uma condição já de feliz, ela tem aquela dor ali, né? Até que eles sejam realmente perfeitos. Ainda tem algumas provas a vivenciar. Como espíritos desencarnados, eles nos estimulam bons pensamentos, nos desviam da estrada do mal, protegem na vida aqueles que eles veem que são dignos dessa proteção, né? E neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não merecem sofrer essa influência. Ok? E se eles estão encarnados, são bondosos e benevolentes com todos. Não sentem orgulho, né? Nem egoísmo, nem ambição, não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja. Olha que maravilha! Nós vamos chegar lá. Um dia nós também vamos ser bons. Na segunda ordem, não. Aí eles são conhecidos como bons gênios, gênios protetores ou anjos protetores, espíritos do bem. Agora, a primeira ordem é a ordem que Jesus está. São os espíritos puros. Esse aqui é só um comentário. Não tem mais nenhuma influência da matéria. Tem uma superioridade intelectual e moral absoluta. Ou seja, todos os outros espíritos, eles vão sempre compreender. E eles nunca vão estar rebaixados, eles sempre vão estar na superioridade, sem orgulho. Quando a gente fica triste com a revolta dos outros, assim, a pessoa, ela reclama muito das coisas e a gente tenta acolher, e mesmo assim parece que ela se sente confortável naquela situação de tristeza. Isso é uma coisa que me deixa muito... É porque você é espírito imperfeito, por isso que você fica triste. Vai ter uma pergunta daqui a pouquinho, que vai falar sobre isso. Segura aí. Tendo alcançado a soma de perfeição que é possível, né? Não tem mais que sofrer prova nem expiação. Então, puro não tem mais que sofrer prova. Os bons ainda têm, né? Não estão sujeitos a reencarnar mais. A felicidade é inalterável. Estou pulando aqui. E outra coisa que muita gente tem dúvida é, os anjos, serafins, arcanjos, espíritos puros ficam lá em contemplação, olhando para Deus, que eles já compreendem Deus, né? Ficam assim? Aí está falando aqui, ó, eles não têm uma contemplação ociosa, eles comandam espíritos inferiores, ou seja, é como se fosse ali o chefe mesmo, né, o governador. E como Jesus é o governador da terra, né? Nós sabemos que Jesus é o governador da terra. Então, a partir de Jesus, vários espíritos estão trabalhando junto com eles, em diversos graus. Até mesmo aqueles mais inferiores estão submetidos à vontade dele, à determinação dele. Mas muitas vezes os inferiores não sabem disso, não. Então, eles estão atuando, achando que estão fazendo da cabeça só deles. Mas eles estão servindo essa grande obra. E ali no finalzinho que eu coloquei em azul, os espíritos, eles auxiliam o tempo todo os homens a praticar o bem, a vencer as suas provas, e isso para eles é uma ocupação muito gratificante. Ali falou, ocupação gratíssima. E eles são conhecidos pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. No Livro dos Espíritos, na 540, vem falar dos espíritos inferiores que ajudam nos fenômenos da natureza. Eu não peguei a pergunta, peguei um trechinho da resposta que os espíritos dão, que tem a ver com o que a gente vai estar trabalhando hoje.
É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo. Todo mundo sabe o que é um átomo? Antigamente se achava que o átomo não se dividia. Então, átomo, ou seja, não podia dividir. Mas a ciência já avançou, já vimos que tem componentes do átomo. Mas então, desde o átomo, que era até essa época que Kardec publicou o livro, 1857, que era a menor partícula conhecida pela ciência, até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, o que a gente está vendo, né, Valdemir? Você citou isso no início do estudo. Nós estamos em evolução. Então, o arcanjo, que é o espírito puro, ele já foi só átomo. Ele foi avançando e chegou lá. E nós também estamos nessa trilha. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, a gente olhando, a gente acha assim, não, tem espírito mau, nossa, tem espírito ali que está imperfeito. Não, tem um conjunto que está em evolução. Cada um na sua experiência, mas está em evolução. Vocês já ouviram falar na população da Terra geral? A gente estudou recentemente, acho que tem 1 ano e meio, 2 anos, o Reforma Íntima Sem Martírio, lembram desse livro, da Irmã Dufour? Tem um capítulo no livro que ela fala da população geral da Terra, ali é a Terra, que ela é composta de aproximadamente 30 bilhões de criaturas, de almas. E 1/6 se refere à população encarnada. Quanto que é 1/6 de 30 bilhões? Vamos ver se sabe fazer matemática. 5 bilhões, que é aproximadamente a população encarnada na Terra. E os 25 bilhões? Estão aonde? Desencarnados, mas gravitando no planeta. O que vocês acham que faz mais pressão? Os encarnados ou os desencarnados? E a gente precisa tomar consciência disso. Porque no nosso dia, nós não temos influência não é de um espírito, não. É de muitos espíritos, seja o que você for fazer. Dentre esses espíritos, tem os espíritos que nos estimulam para o bem e tem aqueles que querem que a gente fique estacionado ou que pratique o mal. A gente está sobre essa pressão, gente, psíquica, o tempo inteiro. A gente vê isso na expressão artística, né? Você vê ali que tem de uma música para outra, a mensagem que uma música passa. Sim. É a inspiração que cada um está aderindo. 5/6 de criaturas fora da matéria tem como centro de interesses o planeta de provas e expiações. Então, esses 5/6, esses 25 bilhões, eles estão interessados no que acontece aqui no planeta. Querem influenciar os acontecimentos e as pessoas que estão aqui. Tá? Influindo sobremaneira na economia psíquica da humanidade, em perfeito regime de troca. O que é regime de troca? Quando eles influenciam e encontram a sintonia, começa a trocar. Trocam energias, trocam pensamentos, estimulam sentimentos. Então, cabe a nós prestar atenção, vigiar a que tipo de população nós estamos dando mais vazão dessa população desencarnada. Porque eles estão interessados no que acontece aqui. A gente vê em livros da literatura de André Luiz, por exemplo, acho que é no Mensageiros, que tem um capítulo chamado Os Dementados, não é, Éder? Acho que é nos Mensageiros. Esses espíritos estavam dormindo no plano espiritual. Dormindo? Não, esses espíritos... É os que dormem, que é dos Mensageiros? Não, mas tem um que chama os dementados. Dementados. Significa o quê? Estão perturbados mentalmente. Na casa transitória de Alfredo.
então não sei se é no Mensageiros, que Alfredo era o diretor daquele lugar ali que atendia esses espíritos. Aí chegavam e falavam assim, seu Alfredo, o senhor tem que conversar com meu primo. Ele contratou um advogado lá para mexer com o inventário. E eu estou preocupado com o que vai acontecer com minhas terras. Aí você está lendo o livro lá de André, ele está pensando nas terras da terra. Ele ainda acha que ele está aqui. Então, os centros de interesse são ainda a terra, são as questões aqui. E nós estamos vivendo, gente, momentos em que nós estamos vendo isso. Que tipo de vazão nós estamos dando, né? Vamos seguir. Isso determina, mais do que a gente imagina, os rumos coletivos e individuais, seja na dignidade ou na leviandade de propósito, na paz ou no conflito armado. Nós temos essas influências, mas a gente está captando qual? Qual que a gente escolhe? Ao livre-arbítrio, ele é respeitado. Capítulo 21, os dementados. É o Mensageiros, viu, gente? Obrigada. Google. Então, os dementados, se vocês pegarem esse capítulo lá, vocês vão ver. Aí a gente lê, a gente fica até com medo de ser um dementado. Dependendo do nosso apego às questões aqui da Terra, nós vamos ser dementados no plano espiritual. Por quê? A gente só muda de estado. A gente continua sendo a gente mesmo quando a gente desencarna. Então, se você está perturbada com uma briga que você teve com seu marido, sei lá, o filho, e você desencarna hoje, como que você chega no plano espiritual? Perturbada com isso. Seguindo aqui. Aí no livro Céu e Inferno, está fazendo referência à primeira parte, né, do capítulo 3, o item 17. Aí está dizendo o seguinte, que esses espíritos bem-aventurados, né, eles estão por toda parte, tá, gente? Eles podem estar em mundos inferiores, junto conosco, ou mundos superiores. Aí, quando eles estão nos mundos superiores, eu selecionei essa frase. Destes últimos, que são os mundos superiores, porém, verdadeiros focos de luz e felicidade, que são esses mundos, né? Espíritos se destacam para os mundos inferiores, a fim de neles semearem os germes do progresso. Levar-lhes consolação e esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Por vezes, também se encarnam para cumprir com mais eficácia a sua missão. A gente está lendo esse livro aí, quem que é o autor espiritual? Emmanuel, que já está encarnado. Nós temos notícias que ele já está encarnado. Ou seja, é um espírito bem-aventurado, que já nos auxiliou muito com essas obras, continua nos auxiliando, e que veio também, tem algo de missão para cumprir aqui, nessa nova fase de mundo de regeneração que a Terra já está transitando, né? Eu gostaria muito de trazer um caso para vocês, de exemplo, de espírito bem-aventurado, que é do livro Esculpindo o Próprio Destino. Mas eu estou vendo ali no relógio que são 10 horas. Então, eu vou apenas dar o gostinho para vocês, de interesse de ler, né? É o caso do Oliveira. Eu estou lendo esse livro, estou no começo dele ainda. Mas eu achei que era tão pertinente o exemplo que eu resolvi selecionar. Então, no caso Oliveira, ele era um político. Antes de ser político, ele trabalhou com outros trabalhos e teve uma família, teve 2 filhos com a mulher que ele viveu junto. E um dia ele falou com a esposa que ele não queria mais. Não queria mais ficar com ela. Não queria mais essa vida, porque ele ia trabalhar com outras coisas. Ele vai embora. Ele abandona a família. E numa outra cidade,
ele recomeça a vida como se ele não tivesse esse passado. Ninguém sabia desse passado dele. E se envolve afetivamente com outra moça, que era de uma família rica, e o pai era ligado à política. Então, ele passa a ser esse homem que entra na família e que esse senhor começa a incentivar para que ele também siga, continue, né, nessa tarefa também. E ele vai tendo muito progresso e muito sucesso. Ele era muito habilidoso, bom comunicador, mas começou a deslizar em diversas faltas dentro do campo político que ele atuava. Chegou a ser um deputado e, como deputado, por trás daquilo que ele aparentava, tinham várias situações de desequilíbrio, de negociatas, várias situações difíceis. Só que o que acontece com Oliveira? Ele não consegue ser fiel a esse outro casamento, se envolve com várias outras amantes. Um dia se sente muito vazio, volta a procurar a primeira esposa, mas ele é colhido nesse curto espaço pela desencarnação. E aí a gente vê as consequências que ele vai colher daquilo que ele praticou até aquele momento. Ele morreu jovem. Não fala a idade lá, mas dá uma sensação que ele tinha em torno de uns 40 anos. Talvez vai falar mais à frente, eu que ainda não cheguei lá. E Oliveira, durante o seu velório, que foi na Câmara lá dos Deputados, de onde ele atuava, as pessoas iam no velório não com aquela intenção sincera de prestar as últimas homenagens ou de orar por aquele que está partindo. Tinham pessoas que estavam lá para aparecer, né? Então ele vai colhendo aquelas impressões, mas não se dá conta que era ele que estava ali, desencarnado. Ele não sabia, não conseguiu entender. Mais à frente vem uma mulher chamada Eulália, que havia sido mãe de Oliveira em várias outras encarnações e que ele vinha caindo e levantando nessa área do poder. Então, essa nova encarnação era uma nova chance que ele estava tendo para redirecionar, para fazer o bem para a coletividade e se salvar também. Lembra do texto de Emmanuel? Que os bem-aventurados nos inspiram, nos ajudam a carregar o nosso fardo, mas não por nós? Então, Eulália era essa mãe que Oliveira teve no passado e que velava por ele na espiritualidade. E como ela já estava mais avançada, bem mais avançada, ela contava com a ajuda de outros espíritos, mentores, que estavam ali mais atuantes ali, junto dele. E o que aconteceu com Oliveira? Lembra que eu falei que ele desencarnou jovem? É tipo assim, estava no auge da carreira e ele foi colhido pela desencarnação. Então, no livro, coloca para a gente o seguinte. Eu vou ler um pedacinho. Eulália, que é esse espírito feliz, vamos dizer assim, mãe, né, espiritualmente, intervém e pede à espiritualidade superior a ela para que intervisse e Oliveira não praticasse mais atos que complicassem a evolução dele e complicassem ainda mais a coletividade que ele estava à frente, que já estava sofrendo as consequências. Então, foi autorizado que ele fosse retirado da carne antes do tempo previsto que ele havia contratado na programação reencarnatória. Então, quando a gente lê isso, a gente fala assim, olha que interessante as medidas. E foi principalmente para protegê-lo, para que ele não cometesse desatinos que fosse levar ele mais ainda a complicações. Porque nós temos livre-arbítrio, né?
E o livre-arbítrio é respeitado. Mas desde que não tem a lei de liberdade, a minha liberdade vai até onde? Eu não fira a liberdade do outro, os direitos do outro. E ele já estava fazendo isso, complicando muito. Então, ele foi colhido pela desencarnação. Aí, vou passar lá para o finalzinho do slide, vocês vão ver outros passando na frente, só para vocês verem o que ela fala para a gente e deixa o ensinamento. Esculpindo o próprio destino. É uma série, o Emerson já até indicou aqui em outros seminários. O primeiro livro se chama Despedindo-se da Terra. Esse é o segundo. E você vai vendo uma sequência que os mentores que trabalham no primeiro livro também trabalham aqui. De Lúcius, psicografado por André Luiz Ruiz. Vou pular, tá, gente? Vocês veem aqui, o caso Oliveira. Quero pegar aqui, ó. Eulália fala assim. Não, Eulália não. Os mentores que estão junto com ela. Assim, ainda que... Não é ela mesma que fala. Ainda que me tenha sido possível, pela misericórdia divina, acompanhar-lhe o regresso ao mundo espiritual, aqui estou apenas como aquela que sofre por amar e ora a Deus pelo Filho amado, sem poder intervir diretamente a seu benefício. Você lembra que você me perguntou sobre sofrer porque o outro não fez a mudança, né? Os bem-aventurados, eles são tocados quando o outro não está, né, recebendo aquela oportunidade, não está aproveitando, mas eles não caem de sintonia. Ela falou assim, sou apenas aquela que sofre por amar e ora a Deus pelo Filho amado. Que aprendamos a amar apesar de tudo, a esquecer o mal e ver sempre o bem, a nunca recusarmos o apoio a quem precise, e não importa quem seja ele, nosso amigo ou nosso adversário, vê-lo como filho de Deus, antes de tudo, credor do mesmo amor que o Pai dedica a todos nós. Essa é a fala de um bem-aventurado. Lembra que Jesus falou dos bem-aventurados no capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurados os que sofrem, os que passam por perseguição, pela justiça, os que choram. E sempre Jesus promete o quê? Serão consolados, terão o reino dos céus. Ou seja, a projeção da vida futura é para que receba a recompensa se você consegue aceitar seu desafio e levar em frente a sua responsabilidade junto dele. Aí você será o bem-aventurado no futuro, porque enquanto você está passando pela situação difícil, vai vir a consequência da dor, da tristeza muitas vezes, mas se você é fiel a essa prova, no sentido de fidelidade a Deus, às leis divinas, você vai superar e vai ser bem-aventurado. E o que ele promete no final? Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ou seja, a recompensa que te espera é grande. Então, seja fiel, passa pela prova para você chegar a ser bem-aventurado. Então, gente, trouxe esse exemplo para que a gente fique atento. Primeiro, as oportunidades que nos são dadas para que a gente evolua, cresça, né? Sabendo que todos que estamos na Terra, em grande parte, somos imperfeitos dentro das atuações que nós temos, tem a imperfeição como marca, mas nem por isso os bem-aventurados vão olhar para a gente com censura. Eles vão olhar como filhos de Deus. E no Livro dos Espíritos fala isso. Eles não se entristecem por nos ver, às vezes, em sofrimento, em situações que a gente está se afundando. Não, eles olham aquilo, sabem que é necessário para que você evolua passar por aquilo. Então, eles não se entristecem.
Quando você fala, a gente fica triste de ver o outro e não aproveita, é porque nós somos imperfeitos. Ok, gente? Pensa que está perdendo tempo, mas na verdade está vivendo um tempo necessário. Na verdade, você precisa de evoluir nesse sentido, não é? Quantas vezes a gente acha, não é, Cássio, que o que a gente faz não é bom o suficiente, não é? A gente estava falando disso antes do estudo. Então, aí a pessoa para de fazer. Não, não é para parar de fazer. É para levar em frente o que é possível fazer. Ah, hoje eu fiquei triste porque a minha amiga não me escutou, a minha mãe ou minha irmã, né? O meu companheiro. Mas, gente, eu tenho que aprender também com essa frustração. É assim que a gente vai evoluindo. Então tá, agradecendo então a paciência de todos. Colocar Jesus lá conversando com a gente, os bem-aventurados. Então, agradecendo a espiritualidade amiga pela oportunidade desse tema e buscando, Senhor, uma maior sintonia dentro de nós, aos corações que nos amam sem condições. Pedimos, Senhor, que nos auxilie na compreensão dos nossos deveres, para que possamos fazer o melhor possível de nós mesmos. Que a Tua paz envolva toda a nossa coletividade, o nosso país, o nosso orbe e a toda a população que está envolvida com a evolução da Terra. Te agradecemos, Senhor, pelo amparo constante e te pedimos para continuar conosco, hoje e sempre. Que assim seja.